Alegria, Rio Grande do Sul, terra das cascatas. A história do nosso município pode ser dividida em duas partes. A primeira foi a chegada do primeiro morador, Francisco Correia Taborda, que por ter sido um oficial na Guerra dos Farrapos, ganhou do governo uma área de terras de 18 por 21 quilômetros, que iniciava nas Três Vendas do Inhacorá e ia até ao outro lado do rio Buricá. O desafio deste primeiro morador era civilizar ou, no mínimo, pacificar os índios que ali existiam. Eles eram conhecidos como índios do queixo furado, que através do buraco no queixo assoviavam muito forte, podendo ser ouvidos a longa distância. Os membros da família Taborda tiveram muitos enfrentamentos. Em certa ocasião, foram atacados e, tendo vencido os índios, hastearam uma bandeira, surgindo dali o nome Rincão das Bandeiras. E para comemorar a vitória, teriam organizado o Baile da Alegria. A segunda parte da nossa história pode ser contada a partir do ano de 1909, quando começaram a chegar brasileiros de vários lugares, formando núcleos de moradores com alemães e italianos, juntando seus poloneses que já tinham vindo das terras de Ijuí. Em 1948, quando Ceslau Savitsky era vereador em Santo Ângelo, representando a comunidade de Alegria, conseguiu 5 sacas de soja que foram distribuídas de 3 a 5 quilos para cada colono, introduzindo um novo modelo de produção que veio de forma muito acelerada. Aconteceu então, no ano de 1961, a primeira festa da soja. Nasceu com a finalidade beneficente para a construção do hospital na então Vila de Alegria, e durante a festa havia a escolha da rainha e princesas da soja, encerrando as festividades com um grande baile. Em fevereiro de 1959, o Rincão da Alegria é anexado ao município de 3 de Maio, sendo oficialmente emancipado em 31 de dezembro de 1987. Desde a emancipação do município de Alegria, se passaram 35 anos. Essa é a relação dos prefeitos e vice-prefeitos que comandaram o município. De 1989 a 1992, prefeito José Álvaro Yost e vice-prefeito Balduino Docor. De 1993 a 1996, prefeito Balduino Docor e vice-prefeito Sadi Kober. De 1997 a 2000, prefeito José Álvaro Yost e vice-prefeito João de Almeida Teixeira. De 2001 a 2004, prefeito José Álvaro Yost e vice-prefeito Idalcir Luiz Santi. 2005 a 2008, prefeito Idalcir Luiz Santi, vice-prefeito João de Almeida Teixeira. 2009 a 2012, prefeito Idalcir Luiz Santi, vice-prefeito Irineu Wisneski. De 2013 a 2016, prefeito Renato Francisco Teixeira e vice-prefeito Elias Cavalini. De 2017 a 2020, prefeito Gustavo Teixeira Bigolin e vice-prefeito Eloy Bon. Desde 2021, para um mandato de 4 anos, Alegria tem como prefeita uma mulher, a médica doutora Terezinha Markevski Zavasky, e como vice-prefeito, Fábio Sakovski. Afinal, qual é a diferença entre município e cidade? O município é a soma do centro urbano e o seu entorno, com suas vilas e a zona rural ou colônia. No centro urbano, temos a Prefeitura Municipal, Câmara Municipal de Vereadores, Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Desporto, Biblioteca Pública, nossas indústrias, comércio, e agências bancárias. Também está aqui o Centro de Tradições Gaúchas Querência Alegre. O município de Alegria sempre teve forte apego à religiosidade. A Igreja Matriz Católica São Sebastião, a Igreja Luterana do Brasil Santíssima Trindade, Igreja Evangélica de Confissão Luterana do Brasil, a Igreja Evangélica Assembleia de Deus e a União das Igrejas de Cristo, e o Colégio Estadual Caldas Júnior, a Escola Municipal de Ensino Fundamental Itamaraty, a Escola Municipal de Educação Infantil Fabinho de Mel, Escola de Educação Especial Anita Blum Stadler,
e a unidade de atendimento à saúde. Como já vimos, o município tem diferença de cidade. A cidade tem o centro urbano e suas vilas. E o município é a soma da cidade e suas comunidades rurais ou colônia. Espírito Santo. Havia necessidade de se construir uma capela. Sem apoio financeiro de fora, os moradores resolveram passar de casa em casa com a bandeira do divino, quando faziam a coleta de dinheiro. Em 1935, foi inaugurado este local de encontros e orações. E por causa deste movimento, o local passou a ser chamado de Espírito Santo. Aqui está a Escola Estadual de Ensino Fundamental Espírito Santo. Aqui também está localizado o CTG Cinzas do Passado. No entorno de Espírito Santo ficam as comunidades Linha Jacutinga. Moradores antigos dizem que havia muitas cobras jacutinga. Outros que vinham gente de longe para caçar uma ave deste tipo, que serviria para alimentação. Rincão dos Pires. Tem este nome pela chegada da família Pires por volta de 1928. A maioria das famílias que chegavam eram brasileiras e vinham de Juí e Cruz Alta. As estradas eram feitas com enxadas, foices e facão pelos próprios moradores e serviam para levar o excedente de produção para a venda em 3 de maio. Esquina Grápia. Fundada em 1937, tem este nome porque haviam árvores nativas de grápia, e uma delas com 4 metros de diâmetro e 20 metros de altura. Em 1930, haviam 2 indústrias que se destacavam, uma serraria e um moinho. Em 1979, a maior enchente do Lajeado Engenho que se tem notícia levou grande parte das 2 empresas. Rincão das Bandeiras. Várias são as histórias sobre este rincão. Uma delas é a existência de curandores no local que, pela distância dos hospitais, passavam nas casas. Faziam benzimentos, sugerindo o uso de ervas medicinais. No pé da fonte, Água Santa, tinha uma árvore considerada milagrosa. Suas folhas eram vendidas por altos valores. Hoje a vegetação não permite que se chegue até o local para a retirada de folhas para estudos ou curiosidade. Esquina Levinsky. Os primeiros moradores chegaram aqui por volta de 1923. Entre eles, a família Levinsky. Em 1927, havia uma empresa de farinha de mandioca e biju, e aqui eram produzida muita cachaça. São José. O local era conhecido como reserva. Os primeiros moradores chegaram na comunidade por volta de 1940. Essas terras pertenciam ao governo do estado. As famílias humildes, na maioria brasileiros, foram ali se assentando, indo depois para outros municípios. Aqui se encontra o maior ponto turístico de Alegria, a Cascata do Lajeado Engenho. Na comunidade da reserva, viveram os índios remanescentes Queixo Furado, antes de irem embora para o centro do país. Inácio Montanha. A comunidade começou a ser formada no ano de 1926. E um dos primeiros moradores foi Inácio Montanha. Como lazer, os jovens se reuniam para fazer rapadura de melado. Aqui se plantava feijão, milho, fumo e abóbora. Os produtos que sobravam, como a banha de porco, era levado até Ijuí, onde trocavam por sal e açúcar. Esquina Rolim. Também foi dado nome para esta comunidade devido à presença de famílias com este sobrenome. Fica entre a Esquina Queimada e o município de Inhacorá. Esquina Queimada. As fotos e dados desta comunidade misturam-se com os acontecimentos ligados à Esquina Grápia, mas sempre teve nos tempos antigos expressão própria. Lajeado Engenho. O nome surgiu do córrego que banhava a comunidade. Nele haviam engenhos e moinhos tocados com suas águas. Aquela época tinha que ser bom nadador para atravessá-lo a nado. Hoje, em tempos de estiagem, a água fica pelos joelhos. Tudo iniciou por volta de 1912 em um dos salões de baile que funcionava a Sociedade de Damas, contando com mais de 200 sócias. O Lajeado Tamoio, que também passa por estas terras, tem várias cascatas que se fecharam com a mata. Restinga Seca. Os primeiros moradores chegaram por aqui em 1926.
e era chamada de Rincão Nossa Senhora da Aparecida. Banhada pelos rios Buricá, Lajeado Engenho e Lajeado Restinga, mudou seu nome para Restinga Seca, após ter dado uma seca muito grande e secado o Lajeado Restinga. Em 1934, foi instalada aqui uma desfibradeira de linho. Por volta de 1937, foi construída a primeira escola, chamada de Frei Caneca. Teve o nome trocado por ser o nome de uma cidade da Itália e não podia ter nomes estrangeiros. Na verdade, Frei Caneca é brasileiro e pernambucano. Os divertimentos eram as surpresas visitas, porque todos se visitavam e se ajudavam muito. Aqui está o CTG Herança do Passado. Rincão dos Correias. Aqui se chamava Rincão das Bandeiras. Contam os antigos que as bandeiras hasteadas para uma festa do Espírito Santo ficaram tanto tempo expostas que se chamaram Rincão das Bandeiras. Hoje é chamado de Rincão dos Correias pelas famílias que ali residiam. Ressaca do Buricá. Os primeiros moradores vieram das regiões de Santa Rosa e Palmeira das Missões. Quanto à religiosidade, em sua maioria, luteranos. Rincão Mauá. Antigamente, o local se chamava de Restinga, devido ao lajeado que servia como referência. Os primeiros moradores chegaram aqui por volta de 1930 e vieram da região de Ijuí, todos de origem brasileira, descendentes de alemães, italianos e poloneses. Não tem claro por que passou a ser chamado de Rincão Mauá. Rincão dos Nardes, Mazari e Bérgoli. Quando chegaram aqui, os campos eram cheios de timbó e barba de bode, e era conhecido como Rincão do Engenho Velho, habitado em sua maioria por brasileiros. Mais tarde, chegaram as famílias Nardes, que passou a ter este nome como referência. O mesmo aconteceu com a família Mazari, que chegaram por volta de 1947. E Bérgoli, desde 1930, instalando 2 fábricas de cachaça e uma serraria. Alcides Bérgoli tinha ali uma casa de comércio. Ponte Schmidt. Inicialmente era chamada de Ponte Nova em Acorá. Em 1950, construíram uma ponte sobre o rio Buricá e havia no local um morador com casa comercial de nome Alberto Schmidt. E o seu nome foi colocado na ponte como referência para os moradores. Hoje é a maior expressão em turismo no município. Alegria é um dos municípios com o maior número de cascatas em seus rios, podendo se constituir em uma bela fonte de riqueza e renda com o turismo das águas. Esperamos que com estas imagens, textos e fotos possamos ter mostrado um pouco mais da nossa alegria.